Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, trazidas pela mediunidade de Chico Xavier, reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, a mensagem de número 35, lembramos aos amigos a importância de se inscreverem no canal e curtirem os vídeos e compartilharem com os amigos, se puderem, a gente agradece, e acionar o sininho para serem avisados dos novos vídeos, se for interesse dos amigos. É claro, lembrando que o programa Gotas do Evangelho é um programa diário. Muito bem, o nosso capítulo 35, a mensagem de número 35, tem o título de semeadura. Semeadura é o resultado do ato de semear, de colocar a semente no solo para vir depois a colher o que semeou. As palavras destacadas por Emmanuel para esta mensagem são palavras de Jesus, narradas por Marcos. No capítulo 4, no versículo 32, nos diz Jesus: mas, tendo sido semeado, cresce. Mas, tendo sido semeado, cresce. Então, isso é certo. Se semeou, vai crescer. E se semeou abacaxi, vai crescer e vai ser colhido o abacaxi. Ah, mas eu queria morango. Eu semeei abacaxi, mas queria colher morango. Vai acontecer? Não vai acontecer. Então, nós vamos colher na exata medida da qualidade que estamos semeando. Seja qualidade de fruta, seja qualidade moral, em termos de consequência das ações que escolhemos para as nossas vidas. E Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é que ninguém é passivo na própria vida. Nós somos ativos. Nós temos o poder de escolher como a nossa vida vai ser estruturada, em que bases. Então, isso é um grande poder. É o poder de escolher. Então, ninguém é vítima de nada. Todos nós estamos colhendo. Ah, mas eu não estou colhendo. Não é porque eu plantei, não. Eu nunca plantei isso nessa vida. Não, nessa vida não. Mas às vezes a colheita, até porque Deus é misericordioso, e tem certas plantações que a gente faz que tem consequências tão duras que a gente precisa de tempo para se preparar para poder arcar com essas consequências. Vamos lembrar aqui, por exemplo, de uma história contada por Humberto de Campos, mediunidade de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas. Tragédia do Circo. Conta a história do Gran Circo norte-americano que incendiou em dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E Humberto de Campos vai nos contar que o que aconteceu, em sua maioria foram mulheres, idosos e crianças, que vieram a falecer no incêndio do circo. Isso aconteceu como a colheita de uma semeadura feita no início da era cristã. Então, quase 2000 anos depois. Do que aconteceu? Aconteceu que na cidade de Lyon, na França, nos conta Humberto de Campos, ainda à época onde o cristianismo era proibido no Império Romano, um
lembrando que a França fazia parte do Império Romano, certo? Um militar se aposentava do exército romano e retornava à sua cidade, no caso Lyon. Ele era muito de altíssima patente, muito famoso dentro do Império, e a cidade se reuniu na noite anterior à sua chegada para decidir o que fariam para homenagear aquele militar que estava voltando à sua cidade natal, aposentado, né? E decidiram o quê? Vejamos lá a qualidade, exatamente o que ele diz aqui, olha. A substância do ato que eles praticaram. Eles decidiram homenagear o militar, promovendo uma festa no circo. O circo era a arena romana, onde poderia ter lutas de gladiadores e poderia ter também o que teve durante muito tempo, vitimando muitos cristãos dos primeiros momentos do cristianismo primitivo, vitimados pelo fogo, vitimados pelos animais, e decidiram fazer assim. Bom, não, leão já está batido, né? Vamos colocar uns cristãos lá na arena, mas ser comido por leão já é uma coisa assim, não tem novidade, né? Vamos também pendurar os cristãos e tacar fogo neles? Já fizeram um montão de vezes isso. O que a gente pode fazer de diferente? A criatividade humana. A criatividade também é neutra. Pode vir para o bem, pode vir para o mal. Decidiram colocar vários animais, já idosos e doentes, na arena. Isso para a arena com uma substância inflamável, e colocar os cristãos lá. O que ia acontecer? Eles iam colocar fogo, os animais iam se assustar, ia ser um estouro de boiada e ia morrer todo mundo ali pisado e queimado. Mas isso era a véspera da chegada do militar romano, ali natural da cidade de Lyon, a mesma cidade em que nasceu Allan Kardec, em 1804. O que a gente faz, né? Como é que a gente vai reunir? Eles não tinham nenhum grupo de cristãos já separados. Decidiram então, e ali naquela reunião estava um grupo de mais ou menos 1000 cidadãos da cidade de Lyon, que se incumbiram de sair, e cada um deles traria um cristão. Ora, se você sai e você tem uma madrugada para trazer para o circo, para no dia seguinte passar por isso, quem você vai buscar? Homens fortes? Não. Você vai pegar idosos, mulheres e crianças. Foi exatamente o que foi feito. Então, a arena ficou cheia de animais velhos e doentes, e com mulheres, crianças e idosos. E lá fizeram essa barbárie. E esses 1000 lioneses plantaram, né? Eles semearam. E a colheita? Olha, que resgatar uma coisa dessa, uma semeadura dessa, exige, até porque você não pode constranger, não é? A pessoa tem que se arrepender para reparar. E determinadas ações, até porque foi uma ação feita em conjunto, em grupo, a espiritualidade superior, então, ofereceu a eles a oportunidade de resgatar em grupo. Foi uma expiação coletiva, chamada expiação coletiva. Então, eles reencarnaram e em 17 de dezembro de 1961, um milênio e meio mais depois, é que a providência divina
disse: chegou a hora da colheita. Agora, mas em condições de entender tudo aquilo que tinha passado e todos os 1000 estarem na mesma condição de poder fazer o resgate. Gente, como Deus é misericordioso. Como nós, como espíritos imortais, ele não tem pressa, não, vai ser na hora em que o grupo estiver preparado para resgatar isto. E lá foi, neste ano. Então nós tivemos em que muitas pessoas morreram pisoteadas pelos animais do circo, que entraram em desespero diante do fogo, lembrando que foi tudo muitíssimo rápido. Nós chegamos a ter contato com sobreviventes dessa tragédia, porque estivemos envolvidos no lançamento do memorial que lembrava os 50 anos do incêndio do circo, em 2011. Na Policlínica Militar de Niterói. Ali na Policlínica, que surgiu por causa do hospital de campanha que foi feito naquele local, porque as pessoas, muitas foram socorridas ali. O professor Ivo Pitangui, que era um jovem médico, começou com aquelas pessoas o trabalho de recuperação de queimados, o qual ele dedicou a sua vida a esse trabalho, e começou ali, no hospital de campanha montado naquele local para atender a emergência, e muito tempo depois chegaram à conclusão que ali ficaria instalado a Policlínica Militar de Niterói. Então é um hospital, uma clínica, uma policlínica. E aí as pessoas de lá diziam que sentiam a dor no ambiente. As pessoas mais sensíveis. Imaginemos que o éter, não é? A psicosfera daquele local encharcada de dor. E as pessoas mais sensíveis, enfermeiras, médicos, sentiam tristeza, dor no ambiente, não neles, no ambiente. E muitos não sabiam do que havia acontecido ali. Então nós tivemos a oportunidade de, levando a proposta para a direção da Policlínica, e o comando do Exército acolheu com muita felicidade, digamos assim, a proposta. E no dia 17 de dezembro de 2011, no dia que se completou 50 anos dessa tragédia, foi lançado um memorial. O memorial é um monolito de granito com uma placa em homenagem àqueles que faleceram ali naquele dia. E foi muito emocionante. Estiveram nesse lançamento do memorial pessoas que estavam e contaram suas histórias depois em conversas de grupos, como elas conseguiram, não é? No caso, muitas chegaram porque não eram para estar lá. Estava lá um menino, que era um menino à época, com o pai, e que entrou no circo. E é interessante, não é? Porque é uma expiação coletiva. Quem era para estar lá foi. Em Niterói, você dificilmente encontra alguém que não tenha conhecido alguém que estava lá. E muitas pessoas que eram para ter ido e por alguma razão não foram. Não foram porque não eram para ter ido. Só foi quem tinha que estar lá, quem estava envolvido com a expiação coletiva. Então é uma história muito emocionante, né? Estávamos contando a história exatamente de um menino e seu pai, que não eram para estar lá, mas estavam lá no início do espetáculo. E o menino ficou: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mas, meu filho, nós estamos tão bem posicionados aqui, sentados. O que você quer? Eu compro para você. Você quer comer alguma coisa? E o menino ficou batendo na tecla: eu quero ir embora, eu quero ir embora. E não parava de dizer isso, até que o pai se deu por vencido e saiu. E logo assim, depois que eles saíram, começou o fogo. É a providência. A gente sofre, mas vamos pensar que essas pessoas,
quando chegaram no mundo espiritual, como devem ter se felicitado por terem podido quitar com a própria consciência a semeadura infeliz que fizeram há séculos e séculos antes na cidade de Leão. E queremos então destacar exatamente como a providência sabe o exato momento de trazer à nossa vida a colheita. Por isso, se acontece alguma coisa difícil e eu digo assim, não faz sentido nenhum, isso é injusto. Primeiro estou dizendo que Deus é injusto, que já é injusto com Deus, porque Deus é todo justiça e todo misericórdia. Mas é claro, estamos sofrendo. E se não tomarmos cuidado, talvez com a nossa tendência à revolta, porque isso é uma tendência, uma característica muitas vezes, podemos ser engolidos por um processo de revolta, de desespero, que em nada nos vai somar positivamente. Então, aí também é escolha. Se eu percebo que eu tenho certas características que me são negativas, eu preciso tomar cuidado com elas, porque são elas que podem me fazer cair. Virtude não faz a gente cair. Então, a gente reconhecer o que tem de bom, ótimo, isso vai ser força na hora que eu tiver que realmente superar uma situação. Agora, o que vai me fazer cair, ou melhor, o que pode me fazer cair, são as minhas imperfeições. Então, sobre elas eu tenho que ter muita atenção. A tendência a se sentir injustiçado ou se revoltar com uma situação, qual de nós já não passou, se não por isso, pertinho disso? Tá certo que a gente pode ser até impactado no primeiro momento, se sentir vitimizado e até sentir um impacto de revolta, mas, como temos conversado, conversamos conosco mesmo. Como assim? Como assim Deus está sendo injusto comigo? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do fulano, do cicrano? Não, eu estou falando de Deus. Deus, que o único objetivo que tem na vida é nos ver crescer bem, harmonizados e harmoniosos. É a mesma coisa da gente imaginar que uma mãe que é desvelada e cuidadosa com seus filhos deseja o mal deles. Aquele velho exemplozinho que a gente dá, né? Quando a mãe dá aquele brócolinho, dá aquela verdura e é mal interpretada como uma mãe perversa, muitas vezes, para quem não suporta coisas verdes no prato. Emmanuel continua, então. Olha que estamos lá na primeira frase, hein? É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo. Lembrando lá do grupo de Lyon, eles estavam obedecendo regulamentos do mundo. Era possível fazer eventos no circo romano com cristãos e tacar fogo neles? Era regulamento do mundo. Mas é por isso que eu vou fazer? Porque o mundo diz, tudo bem, pode fazer. Tem país aí que o aborto é permitido. Olha, que escolha infeliz e que semeadura comprometedora. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os competem a determinadas atitudes, é imprescindível analisar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Qual é a nossa contribuição pessoal? São as nossas escolhas, dentro das situações em que nos vemos envolvidos. Porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Ou seja, eu plantei, vai crescer. A coisa vai andar. Eu tomei uma atitude e isso vai tendo, consequências. O bem, nos diz Emmanuel, semeia a vida. O mal semeia a morte. Mas aí lembrando que vida e morte no sentido figurado, no sentido moral. Então o bem
semeia a vida moralizada. E o mal semeia a morte. A morte é a vida sem moral. É a vida decadente. Daí colocar o sentido de morte como moralmente comprometido, sem brotar nada de bom moralmente. Então é como se a gente visse aquela figueira que não dá figos e que seque, né? Está dando nada, não está dando frutos. Esse é o mal. O mal é a morte. É algo que está ali para render tanto em termos de produção para o bem, porque o mal é isso. O mal é a ausência do bem, resultado das nossas imperfeições. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Então, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, que é o bem, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. Esse é o bem. Movimento evolutivo ascensional em direção à divindade. O segundo é a estagnação, porque ninguém retrograda. Então, o primeiro é a subida. E o segundo? O segundo quer dizer que vai para trás? Não, ninguém retrograda. Ninguém involui. Ou a gente evolui nas escolhas do bem, no bom uso do livre-arbítrio, consoante com a lei de Deus, ou a gente fica ali, dando volta no quarteirão. Quando a gente vê, opa, já passei por aqui. Opa, já passei por aqui. Opa, olha eu de novo aqui de novo. Ah, meu Deus, não sai, não ando. Tô no mesmo lugar. Se a gente insistir, dar murro em ponta de faca, é isso. Viu que não dá certo, mas acha que não está dando certo, porque é Deus que não está ajudando, porque é fulano que atrapalha, e a gente vai tentando, né, tirar de nós a origem do problema. E nos diz Emmanuel, muitos espíritos, de corpo em corpo, de encarnação em encarnação, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Exatamente essa história do quarteirão. Reencarna, repete as mesmas escolhas, quando começa de novo, onde está? Ali, de novo. E dá a volta no quarteirão muitas vezes. Se for repetir, se não deu certo antes, não vai dar certo agora. Se não era a lei de Deus antes, não vai passar a ser agora, porque as leis de Deus são perfeitas, e por serem perfeitas, são imutáveis. Não é? Agora, até cair essa ficha e a pessoa perceber que realmente é por causa dela e das suas escolhas que ela está andando nesses círculos e não evolui e não segue adiante, às vezes leva um tempo considerável. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado, que é aquela questão moral que nós falamos. É a morte no erro. O pecado é o erro, resultado da má escolha, resultado da nossa imperfeição. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos, consequência das próprias escolhas, e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Claro, ó, chegar aqui de novo. Caiu. De novo fez escolhas infelizes, mas fez de livre vontade. Escolheu o que quis, colheu o que não quis, mas que é da lei que tem que colher. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Então, a gente está fazendo aqui uma comparação
das paixões ingratas, o egoísmo, né? O orgulho, a inveja, a cobiça. Então, todas essas paixões ingratas, há um solo ardente e árido. O que é que brota de bom num solo ardente e árido? Somente o bem pode conferir o galardão, ou seja, a condição, a distinção da liberdade suprema. Somente o bem, representando a chave única, suscetível, ou seja, capaz de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Abrir as portas sagradas do infinito. Poderia ser as portas do reino de Deus que estão em nós, que equivale a dizer que é a paz que almejamos conquistar, a plenitude que almejamos conquistar, e que Jesus veio e nos diz que basta para isso que façamos brilhar a nossa luz, ou seja, escolhe coisas boas, escolhe dentro do bem que está de acordo com a lei de Deus, e aí tudo vai dar certo. Portas sagradas do infinito à alma ansiosa, ou seja, nós queremos paz, queremos harmonia, queremos plenitude. Eu quero muito, mas não depende do outro, depende de mim. E eu preciso de tempo e de exercícios para mudar os padrões mentais, que a gente vem falando sobre isso aqui, né? Então não adianta ficar ansioso, por quê? Porque a natureza não dá saltos. E aí a gente repete também o quê? Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Se a natureza não dá saltos, vamos andar passos pequenos, mas seguros, firmes, adiante, para frente, e no caso moral, andar para frente é andar para frente e para o alto. E nosso Emmanuel conclui dizendo: haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia. Então, vamos com calma, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, semente foi jogada, semeou, crescerão junto de nós. Então, o bem que nós escolhemos está crescendo junto de nós, é mérito. O mal que semeamos, o mau uso do livre-arbítrio, as nossas más escolhas também crescem junto de nós. São os nossos deméritos. Um é crédito, o outro é débito. Haja, pois, suficiente cuidado em nós. Não vamos ser precipitados, porque precipitação é descuido. Precisamos ir devagar. Para que responder agora? Para que fazer agora? Será que não dá para ser amanhã? Se a gente conseguir colocar uma noite entre a ação e a reação, pode ser que a gente não reaja e use de forma mais amadurecida o livre-arbítrio, não é? Haja suficiente cuidado em nós cada dia, um dia de cada vez. Porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida, as leis de Deus perfeitas. E essas leis estão em nós. Como eu faço para tomar mais consciência sobre elas? Eu preciso estudar. Então, o progresso intelectual, ele não vem sem que eu entre em contato com o conteúdo, para que eu possa refletir sobre esse conteúdo e melhorar a qualidade das minhas escolhas de forma consciente, né? E essa foi a nossa mensagem sobre a semeadura. Agora é o momento da nossa oração, de conversarmos com Jesus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus,
Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela doutrina espírita, que nos ajudam a amadurecermos e refletirmos sobre o que realmente desejamos para as nossas vidas e termos diante de cada escolha, de cada momento, um pouco mais de reflexão do quanto essas escolhas vão nos trazer de benefício ou malefício. Ajuda-nos, pois, Senhor, te pedimos a termos cuidado, a não nos precipitarmos. Nos ajuda, Jesus, a nos lembrarmos da prece, a nos lembrarmos que uma noite entre um dia e outro dia, pedindo ao nosso anjo guardião que nos leve durante a noite para conversarmos, para sermos elucidados sobre o contexto que trouxe essa situação difícil até nós. Podemos acordar e sabemos, Senhor, sem nos lembrar, mas na hora da decisão vai vir uma outra percepção do contexto. Por isso, Senhor, te agradecemos os recursos que temos, inclusive este, Senhor, de sermos levados no desdobramento do sono físico para conversar no mundo espiritual. E isso não precisa ser feito só no momento de crise. Podemos pedir não só para conversar, mas para ajudar no que for possível, para estudarmos. Isso tudo é importante. Mas também, Senhor, nos ajude a que busquemos aqui, quando acordados em vigília, também buscarmos os espaços para o estudo, para que as nossas reflexões tenham mais substância, que sejamos mais enriquecidos, Senhor, na hora de refletir para decidir. Abençoa, Jesus, os que sofrem, os nossos irmãos de humanidade, perdidos e desorientados, distantes do Evangelho que estão. Abençoa também, Senhor, as mães e os pais do mundo que sofrem com seus filhos envolvidos com as drogas. Abençoa, Senhor, também os traficantes que, inconscientes, como aqueles homens de Lyon, se comprometem diante da lei de Deus. Abençoa, Senhor, a todos nós deste mundo e que a Tua paz, Jesus, esteja em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor, graças a Deus. É isso, meus amigos. Amanhã estaremos juntos de novo com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.